Se a Copa de 58 tivesse apenas apresentado Pelé ao mundo, ela já seria muito especial. Mas esse Mundial também ficou na história por outros motivos. Pela primeira vez na história, uma seleção venceu o título fora de seu continente. Foi quando a seleção brasileira afastou os demônios e a desconfiança das Copas passadas. 58 também foi quando o francês Just Fontaine marcou 13 gols, sendo até hoje o maior artilheiro de uma única edição de Copa do Mundo. 1958 ficou conhecido como o ano em que tudo deu certo para o Brasil. Enquanto os Estados Unidos e a União Soviética ameaçavam todo o mundo com a iminência de um conflito nuclear, aqui no Brasil foi quando o Fusca começava a invadir as ruas. Foi quando João Gilberto, o pai da Bossa Nova, lançava o disco Chega de Saudade, que mudou para sempre a história da música brasileira. Chega de saudade. Foi quando também Jorge Amado estava publicando Gabriela e quando o cinema novo nascia com Nelson Pereira dos Santos. Eram os sinais perfeitos de que o país estava mudando. E no meio disso tudo, havia uma Copa a ser disputada com um orgulho que precisava ser resgatado, principalmente após o vexame de 50 e a eliminação trágica de 54. O Brasil amava o futebol, mas ainda não era internacionalmente conhecido como o país do futebol. Nós estávamos na concentração e tinha as bandeiras de todos os países. E a nossa não estava lá. Aí nós fomos no gerente do hotel, né? E falamos, cadê a bandeira brasileira? Aí ele disse, não, está lá. Aí foi nos mostrar a bandeira de Portugal. Quer dizer, em 1958, na Suécia, o Brasil não era conhecido. 58 foi o ano de nascimento de muitas estrelas. Curiosamente, o rei e a rainha do pop nasceram nesse ano. Enquanto Madonna e Michael Jackson davam seus primeiros passos de vida, o rei do futebol estaria sendo coroado diante de todo o mundo na Suécia. Eu sou Nathan Pires, jornalista esportivo, e hoje, aqui na Missão Esportes, eu vou te contar como foi o primeiro título mundial da seleção brasileira. E claro, não se esquece de deixar o like para fortalecer o nosso trabalho e de se inscrever no canal para receber esse e os outros vídeos que vamos postar por aqui. A Copa do Mundo de 58 aconteceu na Suécia entre os dias 10 e 29 de junho e foi o 6º mundial disputado na história. A escolha da sede foi feita 10 anos antes e essa foi a primeira Copa transmitida pela TV, embora apenas os europeus tenham assistido ao vivo. O lançamento do satélite Sputnik 3 pelos soviéticos possibilitou que isso fosse possível. Aqui no Brasil, as imagens chegaram apenas 2 semanas depois, então por isso essa ficou conhecida como a Copa da Imaginação. 16 seleções participaram da Copa do Mundo, mas na verdade apenas 2 continentes estavam representados ali. Foram 12 seleções europeias e 4 americanas. A revista France Football, que hoje é conhecida por dar a bola de ouro ao melhor jogador do mundo na temporada, apontava um favoritismo para a seleção da União Soviética. Favoritismo esse que era confirmado pelas casas de apostas da Inglaterra. Os soviéticos chegavam com essa banca toda por terem vencido as Olimpíadas anos antes. Além deles, os atuais campeões mundiais da Alemanha Ocidental e os vices de 54, a Hungria, formavam um páreo de favoritos. O Brasil foi colocado pela revista como um time talentoso, mas sem o preparo psicológico necessário para vencer a competição. E a verdade é que nem o povo brasileiro confiava na seleção. A nossa ida, ela não foi muito festejada. Poucas pessoas, porque ninguém acreditava que a seleção brasileira pudesse ser bem-sucedida. Mas como nada é perfeito, os organizadores da seleção cometeram uma falha. Esqueceram de mandar para a FIFA os números das camisas dos jogadores. E no último dia das inscrições, um cartola uruguaio resolveu ajudar o Brasil e deu os números. Só que ele não conhecia os nossos jogadores, não sabia em que posição cada um jogava e teve que chutar os números. Em alguns casos, o uruguaio até acertou, mas Gilmar, o goleiro titular, ganhou a camisa 3. Garrincha ficou com a 11. E Zagallo com a 7. E a camisa que sobrou, ele deu para um garoto de 17 anos que nunca tinha ouvido falar. Foi assim que Pelé conseguiu a camisa 10 da seleção.
E a verdade é que a seleção brasileira não começou com tudo, não começou dominante como vimos nas fases finais. Depois de vencer a Áustria por 3-0 na estreia, o Brasil empatou por 0-0 com a Inglaterra, que inclusive foi o primeiro jogo sem gols na história das Copas. Quando a partida terminou, os jogadores nem sabiam direito o que fazer. Eles ficaram esperando ali o juiz começar uma prorrogação ou algo do tipo. E aqui entra algo que talvez você não saiba. Pelé e Garrincha não eram titulares nessa seleção. Foi apenas após o jogo contra a Inglaterra que os jogadores, encabeçados por Nilton Santos, se reuniram com o treinador e exigiram mudanças no time titular. Na época tinha um psicólogo. Segundo o estudo do professor, eu, pela idade, não poderia jogar porque eu não ia ter responsabilidade, né? E o Garrincha, que o Garrincha era muito maluco também, então muitas vezes essas coisas, entendeu, muito trabalhado em cima de livro, negócio de psicologia, isso aí muitas vezes tem que ser levado com cuidado, né? As avaliações feitas pela comissão técnica diziam que Pelé era muito novo para a responsabilidade e que Garrincha não era intelectualmente capaz. O professor Cavalhares não gostava dos testes do Garrincha. E eu argumentava com ele, eu digo, ó, professor, a gente veio aqui para jogar futebol. E o Garrincha só sabe fazer isso e bem aberto. Nós fizemos uma reunião no quarto do Dr. Hilton para colocar o Garrincha no time. E pois bem, eles entraram em campo contra a União Soviética, a grande favorita da competição e campeã olímpica, e o que Garrincha fez nos primeiros 3 minutos dessa partida ficou conhecido como os 3 melhores minutos da história do futebol. Após esses 3 minutos, o Brasil já vencia por 1-0 e já tinha metido 2 bolas na trave. Tudo isso em jogadas do Garrincha, que pintou e bordou para cima de seu marcador. Ali já estava sacramentado, não tinha como Pelé, Garrincha, Didi e Vavá, que marcou 2 gols, voltarem ao banco. Nas quartas, contra o país de Gales, Pelé mostrou a sua estrela ao mundo pela primeira vez. Deu um chapéu no marcador e girou de primeira para se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol em Copas. Aqui é importante lembrar que a seleção brasileira chegou até a semifinal sem sofrer nenhum gol e iria enfrentar justamente a França, que era o principal ataque da competição, com 15 gols marcados. Pelé tinha dito que a França era inclusive o único time que poderia vencer o Brasil. Mas a verdade é que com 1 minuto de jogo, o Brasil já estava à frente do marcador. Garrincha, Vavá e Didi mais uma vez desfilaram em campo. Só que o destaque da partida ficou com aquele garoto de 17 anos que disseram que não teria responsabilidade para ser titular. Pelé marcou 3 vezes na vitória por 5-2 que botou o Brasil mais uma vez na decisão da Copa do Mundo. A final contra a Suécia foi assistida por 50 mil pessoas no estádio e 28 milhões de europeus assistiram ao vivo pela televisão. Mais uma vez, o placar de 5-2 se repetiu e no estádio Rassunda, o Brasil afastou de vez todos os fantasmas do passado e apresentou ao mundo o jogador que mudaria de vez a história do esporte, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. E apesar de toda a lenda de Pelé que se iniciou com essa Copa, o melhor jogador do torneio foi Didi, o príncipe etíope, que foi o grande comandante da seleção, que era também quem organizava as jogadas e o time. A primeira conquista mundial do Brasil foi cercada de desconfiança de todas as partes. O legado das Copas de 50 e 54 não foram os melhores. A Copa da Suécia mostrou ao mundo a capacidade dos jogadores brasileiros e também apresentou aos súditos aquele que viria a se tornar o rei do futebol. E até na comemoração o Brasil tinha algo a ensinar para o mundo. Bellini foi quem eternizou o ato de levantar o troféu. E aquele esquadrão de ouro com Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando, Nilton Santos, Zito, Didi, Garrincha, Pelé, Vavá e Zagallo foi o primeiro a colocar o Brasil no topo do mundo, ato que seria repetido por mais 4 vezes no futuro. E o que fizeram também foi nascer um orgulho brasileiro que talvez não existisse antes.